Crestos, a Jesus, não foi profetizado pelos profetas do Velho Testamento. Refutando 10 profecias. Primeira que Crestos, a Jesus, era da descendência de Davi. Mateus 1, Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Messias. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e do exílio na Babilônia até o Messias, 14 gerações. Profecia, em Jeremias 23.5, em Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Uma coisa, que nos chama a atenção, é o fato de que o povo da época, a quem todas estas profecias teriam sido dirigidas, não aceitou Crestos como sendo o Messias, daí estranharmos por conta de que as correntes religiosas ditas cristãs o têm nesse conceito. Ao que tudo indica, houve, nos evangelhos, uma preocupação, por parte de seus seguidores, de colocar Crestos como sendo o Messias esperado. Isso ocorre de forma mais evidente em Mateus. Se considerarmos o termo profecia como a previsão de algo que acontecerá no futuro, nós só vemos sentido se esse algo tiver relação com a pessoa ou pessoas, a qual ela se dirige. Se, por exemplo, há uma profecia a respeito da morte de alguém, ela teria que acontecer com aquelas pessoas ainda vivas para que pudessem ver que a profecia se cumpriu. Eles não estavam falando sobre o que iria acontecer a longo prazo, milhares de anos depois de sua época. Estavam falando para as pessoas que viviam em sua própria época e dizendo a elas o que o Deus da lei esperava delas e o que faria caso não obedecessem. Era a crença comum à época que o Messias viria da casa de Davi, provavelmente, tomavam desse passo de Jeremias, portanto, essa profecia não é literalmente citada, apenas o texto bíblico nos induz à conclusão que seja ela. Na genealogia que se vê em Lucas encontramos divergências em relação à de Mateus. Aliás, dizem que ela é baseada em Maria, entretanto, isso é estranha, porquanto qualquer genealogia banal naquela época se baseava apenas na linhagem masculina, que tinha uma importância fundamental. Por outro lado, considerando que atribuem a Crestos um nascimento sobrenatural, gerado não por José, mas por uma entidade espiritual a qual chamam de Espírito Santo, torna essa genealogia sem qualquer propósito, visto que, por ela, não se poderia dizer que Crestos é descendente de Davi, uma vez que não haveria nenhum laço de sangue com ele. Vemos, pois, que as informações sobre a vida terrestre Crestos foram inventadas pelos autores dos sinóticos, com o objetivo de confirmar as profecias do Antigo Testamento. É característico que cada um desses acontecimentos é seguido da frase, em tudo isso acontece a fim de que se cumpra o que o Senhor tinha anunciado pelo profeta. A fim de. No Evangelho de Mateus há uma ansiosidade por mostrar que o cristianismo não apenas estava em harmonia com a tradição judaica, mas era sua culminação. Quase cada evento na vida de Jesus acontecerá para cumprir as Escrituras. Quiseram pela caneta alinhar o Crestos, o Espírito vivificante, com o Messias de Israel. Crestos diz: Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto, para que vos salveis. João 5.34. E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. João 5.37. Se Crestos não recebe testemunho de homens, então fica evidente que nenhum profeta do Velho Testamento poderia testificar ou profetizar dele, somente o Pai. Em suma, Crestos desceu do céu com a aparência de um homem de 30 anos de idade e ficou 12 meses conosco e retornou da onde tinha vindo, de um céu que nunca jamais ninguém tinha ido ou vindo.